Dados do Observatório da Violência Política e Eleitoral da Unirio revelaram que de janeiro até 16 de setembro foram registrados 455 casos de violência contra lideranças políticas no Brasil. Teve violência econômica e simbólicas até homicídio. É verdade. E claro, São Paulo lidera o ranking. Será que isso tem efeito Marçal? É o que a gente vai descobrir agora no Plantão do Meteoro. É violência pra cá, violência pra lá. Até comentei, deixa eu trazer a Day Oliveira aqui na tela. Olha a Day aí chegando. O arroba da Day está aqui, arroba Daiane J. Oliveira, para segui-la em todos os canais, inclusive no Pokémon GO. E aqui o meu arroba, o Instagram, Threads e TikTok. Day, eu comentei com o Pedro na terça-feira que não é só em São Paulo. A gente está vendo essa patifaria em São Paulo, né? Mas a gente viu já cabeçada em outro debate, a gente já viu aí casos realmente de ataques a candidatos a vereador também, né? Tá ficando comum isso. Conta pra gente sobre esse estudo, por favor, e se a gente consegue entender o que está acontecendo nesse ano. Sim, esse estudo é muito generalizado, ele traz dados de todo o Brasil, mas só que São Paulo, por exemplo, é o estado, né, que lidera o ranking. Então, existe um fator Marçal também em relação a essa violência. Marçal não criou a violência, e também não criou nenhum tipo de polarização, mas a gente percebe que quando a gente tem os tribunais eleitorais demorando para fazer a sua função, o seu papel, fazer um processo ali de impugnação ou de cassação, né, dos mandatos, a gente tem, sim, esses candidatos, eles crescendo. E a gente também percebe, não só no último ano, mas a gente tem, inclusive, estudos, tem um livro que a Manuela Dávila lançou de violência política de gênero, com vários nomes, inclusive aqui na Bahia, Olívia Santana, ela traz também a voz da Erika Hilton e outras mulheres na política que já tratavam sobre essa violência política. Agora, a gente tem do começo do ano até setembro um número alarmante contra políticos, inclusive os candidatos nas eleições, e chama muita atenção, sim. Eu vou te pedir, Luz, por favor, para colocar a matéria que a gente já faz, em cima dela já vai trazer os dados, a gente já faz essa análise do que pode estar acontecendo no Brasil para ter esse índice aumentando a cada ano. No final desse primeiro turno da eleição, os casos de violência contra candidatos estão acontecendo em várias regiões do país. Ontem, para a gente ter alguns casos, no ABC, paulista, um candidato a vereador foi encontrado morto, o outro foi alvo de tiros. No Rio de Janeiro, um candidato à Câmara de Nova Iguaçu foi morto, baleado. Em Roraima, um candidato à prefeitura de Amajari sofreu um atentado a tiros e não para por aí. Para se ter uma ideia, o Observatório da Violência Política Eleitoral da Unirio mapeou os números dessa violência contra políticos e lideranças políticas no Brasil. De janeiro até 16 de setembro, foram mais de 450 casos. Na verdade, 455 casos. Dá uma olhada do que a gente está falando quando a gente soma aqui o primeiro, segundo e terceiro trimestre. 68 casos foram lá nos primeiros 3 meses deste ano. Depois, a gente teve 155 casos no outro trimestre. E no último, a gente olha, são 232 casos, se a gente contar o dia que foi fechado esse levantamento, que foi dia 16 de setembro. Desse total, olha, vai aparecer para você aqui, 232 casos nesse trimestre e ainda não acabou. 173 casos foram contra candidatos, pessoal que está disputando essa eleição agora do mês de outubro. São Paulo tem 29 casos, é o estado ali que lidera essa estatística. Depois aparece o Rio de Janeiro com 20 casos e o Piauí com 14 casos. Então, presta atenção, a gente está te mostrando o mapa do Brasil. Os casos estão espalhados por todo o país, né? A gente vê em todas as regiões esse registro do Observatório da Violência Política e Eleitoral da Unirio trazendo esses casos de violência. Agora a gente vai ver essa diferenciação por tipo de violência. Olha só o que chama a atenção. São 94 casos de violência física, sendo entre esses 94 casos de violência física o mais assustador, 15 homicídios. O que a gente está te contando? 15 pessoas foram mortas por questões políticas eleitorais este ano. 49 registros são de violência psicológica, 19 econômica e 11 de simbólicas. Então, olha do que a gente está falando. De 1º de julho a 16 de setembro, a gente tem esses números assustadores.
Caramba, assustador mesmo. Pois é, e observa que tem um escalado da violência de alguns locais, né? Inclusive, eu gostaria de destacar 2 casos que aconteceram nesse último mês. Um foi da Thaís Margarido, que é do União Brasil, ela é candidata à Prefeitura de Guarujá, e teve o carro alvejado, né, e também tem uma suspeita de violência política, de crime político, assim como a candidata da cidade de Tapetinga, no interior da Bahia, Janice Alves da Silva, que também teve o carro alvejado quando voltava de um comício. E aí, qual é a relação, né, violência política, o que a gente tem de escalado, o que está acontecendo? Não é nenhuma surpresa que crimes políticos aconteçam, a gente lembra bem do caso Celso Daniel, toda vez que acontece alguma coisa que a direita quer culpar o PT, todo mundo fala, lembram do Celso Daniel? Ninguém entende o porquê, mas enfim, né? É uma estrutura, o Celso Daniel, para quem não sabe, é um importante político que morreu de uma forma, vamos dizer, suspeita, uma forma que ele gerou muitas teorias na época em São Paulo. E a gente tem também, né, no Brasil, principalmente em algumas regiões mais afastadas do norte, nordeste e no centro-oeste, a gente tem uma lógica também do coronelismo. E o que é isso? É aquela questão de política no interior que a gente resolve tudo na bala. E também já era notório no Brasil, só que a gente tem agora um novo fator. Que novo fator é esse? É a escalada de violência de uma galera que não sabe conversar, uma linha fascista. E no Brasil apelidamos sim de bolsonaristas, né? A gente tem os bolsonaristas, são pessoas que vão para cima dos outros de qualquer forma, porque eles acham que não tem punição, porque para eles existe um tipo de estatuto diferente. Inclusive, interessante que no Rio de Janeiro teve um caso de uma candidata a vereadora do PSOL, que foi agredida por um bolsonarista, assim como um professor também foi agredido no Rio de Janeiro também por um bolsonarista. E eles estão simplesmente agindo, né, como brotamontes, porque eles não pensam, eles não argumentam, eles não debatem, para a linha da violência. Então, também é um outro fator para o crescimento desse tipo de violência. E, lógico, se o Marçal não tivesse provocado o Datena, também não iria levar uma cadeirada, né, uma violência física ali, né? Mas, e várias denúncias de São Paulo também são ligadas ao Marçal, porque o Marçal, ele teve injúria, ele provocou, ele espalhou fake news, ele disse absolutamente tudo durante esse período, né, de eleitoral. E, repito, a gente teve apenas ontem a Carmen Lúcia, que é a presidente atual do Tribunal Superior Eleitoral, informando que estava pedindo ajuda à Polícia Federal para as investigações e pedindo celeridade aos TREs. Isso é muito importante também, essa atitude que foi feita da Carmen Lúcia. Inclusive, vou te pedir, Lúcio, para quem não viu, acompanhar aí 50 segundos, mais ou menos, do discurso da Carmen Lúcia, que é muito importante. Porque é isso que coíbe, de fato, esse tipo de atitude. Comunico às eleitoras e aos eleitores brasileiros que estou encaminhando ofício à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais, para que eles deem celeridade, efetividade e prioridade nas funções que exercem de investigação, acusação e julgamento de atos contrários ao direito eleitoral, basicamente praticados neste processo em curso, e que sejam agressivos à cidadania, casos de violência da mais variada deformação, que se vem repetindo neste processo eleitoral e que afrontam até mesmo a nobilíssima atividade da política tão necessária. Política não é violência, é a superação da violência. Violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia. É isso, né? É o mínimo, né? E que bom que a gente teve a Carmen Lúcia um pouco atrasada, mas falando sobre a importância, né, de combater a violência e chamando os poderes que deveriam estar fazendo isso para, de fato, fazerem. A gente tem um avanço. Então, a gente espera que as eleições, que o dia 6 de outubro, e para as cidades que tiverem segundo turno também, sejam eleições tranquilas, sem incidentes, é o que a gente imagina, espera que aconteça, já que estamos em uma democracia, né, Lúcia? Exatamente. E o poder judiciário, né, o poder eleitoral precisa, sim, estar muito ativo nisso. Vamos relembrar a última eleição para a presidência, que se não fosse o Tribunal Superior Eleitoral,
muita coisa tinha acontecido em relação a fake news, em relação a abuso de poder político, né? A gente viu que, inclusive, aconteceu, né? Teve realmente bloqueios para não deixar eleitores do Lula irem votar, né? De forma emergencial, não, de forma proposital, perdão. Proposital era a palavra. Então, se não fosse o Tribunal Superior Eleitoral agir com o rigor da lei, imagino que poderia ter sido essa eleição passada, né? Em relação a fake news, em relação a deepfake, né? E agora a gente precisa dos tribunais regionais eleitorais também agir com o mesmo rigor. Em eleição municipal, Dai, eu imagino que é até um pouco mais difícil, porque a gente consegue ver a superfície aqui, que são as capitais ou as grandes cidades. Você imagina o que não acontece em cidades do interior, em que tem poucos candidatos ou que muita gente se conhece, ou que tem um candidato que tem muito poder e que a oposição tem até dificuldade de crescer, né? Então, realmente é absurdo você ter esse número tão grande de violência política em um momento em que a gente precisava de eleições, especialmente as municipais, que as eleições dessem exemplo depois de toda a ação que o Tribunal Superior Eleitoral teve que agir na última eleição presidencial, Dai. Exatamente. E a gente, infelizmente, não vem acompanhando isso, né? Exatamente. Bom, a gente abriu uma enquete na nossa live aqui, enquanto a gente está trazendo a notícia, a gente perguntou qual o principal motivo para o aumento da violência política para o nosso chat. O nosso chat votou. 76% acredita que o principal motivo para o aumento da violência política é, de fato, a extrema-direita, a ascensão da extrema-direita e desse discurso de ódio, né? Porque o discurso da extrema-direita acaba sendo, sim, um discurso de ódio num geral. Aí 14% fala em polarização, 7% outro motivo e 5% milícia. Então essa é a opinião, é a opinião do nosso chat, ao vivo. Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo, certo? Dai, mais algum ponto que você queira trazer? Não, era isso mesmo, a gente vai ficar de olho. Muito obrigado, Dai. E eu vou te dar um recado especial. Ó. Antes da gente terminar, eu quero te agradecer por ter ficado com a gente até agora nessa notícia. A gente tá com um novo canal do Meteoro, que é a TV Cringe. E eu vou te convidar aqui, ó, youtube.com/tvcringebrasil. É um canal em que a gente tem vídeo ensaios, react, tudo bem numa pegada nos 90. A gente fala de história, cultura, filosofia, arte e muito mais, tá? E muito mais. E a gente tá com um vídeo novo, saiu recentemente, que é tanta gente apostando nessas bets, nessas coisas do tigrinho aí, que já se fala até em epidemia de bets. Você acredita nisso? Embora comerciais de apostas incentivem por aí, né, o jogo responsável, a neurociência revela que é impossível jogar com responsabilidade. E nesse vídeo aqui especial da TV Cringe, a gente mostra como as apostas mudam a química do cérebro, inclusive de outros animais, tá? Não é só questão de humano não, ó. Então tá aqui o nosso vídeo especial. Tá, ó, acabou de ser lançado, 20 horas atrás, tá ainda quentinho. Dá para você chegar lá no nosso canal e assistir, tá bem legal a apresentação do nosso querido Everton, um roteiro muito bacana. Então fica aqui a dica para você e para você se inscrever também, mas é claro, só se você quiser, tá bom? Grande abraço, até a próxima.